foi um personagem que teve um início, teve um meio com desenvolvimento, um fechamento, tornando ele um dos heróis mais importantes que a Marvel já adaptou no cinema. Seja bem-vindo, você está no Sumarizando Geek, eu sou o Matheus e que final, hein, pessoal? Que final de temporada incrível, que teve coisas muito importantes, não apenas para a história da Marvel atual, como também pro personagem Loki, que merecia uma coisa a mais. Se você pensar comigo, até agora o Loki só serviu como vilão, e foi um vilão interessante ali nos Vingadores, porém, depois disso ele só foi usado como um coadjuvante, ou um pouco de piada ali também. E aqui eles deram uma adaptada muito boa na história do Loki, para entregar um final incrível pro personagem. Queria falar com vocês mais sobre o final desse episódio aqui. Logo depois que o Loki passa centenas de anos estudando o trabalho do Ouroboros, ele entende que mesmo que eles resolvam aquela parte ali do tear temporal e lancem aquele objeto lá, isso não vai resolver o problema do multiverso se expandindo. Isso porque é um problema, como o próprio Victor Time ele fala no episódio, escalonado. E como você está escalonando infinito, você pode até resolver isso em um momento, mas daqui a pouco tudo vai começar a se expandir ainda, não vai ter jeito, isso vai continuar dando problema. Então o Loki decide voltar no tempo antes mesmo da segunda temporada e vai parar lá no final da primeira temporada para tentar impedir mais uma vez a Sylvie de matar aquele que permanece. E eu tenho que dizer para vocês, cara, que momento legal, porque ele percebe que ele não vai conseguir convencer aquela Sylvie de parar com o que ela tá fazendo, e nesse momento ele até fala pro aquele que permanece, cara, você vai ficar parado aí esperando que ela te mate? E ele simplesmente para o tempo. Ele fala, cara, você acha que eu tô ligando pra isso? Porque ele sabe, ele que eu digo, aquele que permanece, que se a Sylvie matar ele, ela cria um looping aonde o Loki vai lá pra TVA, tenta resolver os problemas e volta pra tentar impedir ela. O que pra mim é muito interessante, que resume essa temporada inteira, que nada mais é que paradoxo. Tudo isso é um paradoxo, a própria TVA é um paradoxo. E o que acontece? Aquele que permanece explica pro Loki que ele tem aqui duas opções. Ele pode ou matar a Sylvie para impedir que ela mate o aquele que permanece, mantendo assim a TVA intacta, podando algumas outras realidades, e aí sim corrigindo o problema do multiverso, ou deixar a Sylvie fazer isso, explodir o multiverso, causar mais uma guerra multiversal e ver todo mundo que ele gosta morrer. De certa forma ele teria que sacrificar a Sylvie para manter a linha sagrada do tempo. Pensando dessa forma, você pode até notar que aquele que permanece faz uma coisa interessante para o multiverso. Por mais que ele poda algumas outras realidades, se ele não faz esse trabalho, as outras realidades vão sumir. Ou seja, não vai ter nem a linha sagrada do tempo. Tudo vai deixar de existir. Na minha visão, aquele que permanece seria um mal necessário. Até ele mesmo diz isso em um momento, onde ele tem que sentar naquela cadeira para tomar aquela decisão que ele mesmo considera uma decisão difícil, porque você tem que sacrificar alguns para o prol de outros. Se você não fizer isso, todos morrem. Loki não aceita isso muito bem e decide conversar com seus amigos, agora que ele tem o poder master de voltar no tempo, na sua própria linha do tempo, para falar com seus amigos. Só que foi só quando ele foi falar com a Sylvie que ele entendeu que ele teria uma terceira opção. A Sylvie fala pra ele que aquele que permanece não é lá tão bom assim, porque ele quem determina a linha do tempo sagrada. As pessoas deveriam ter o direito de ter o livre-arbítrio e escolher e ter suas próprias escolhas. Aquele que permanece fazendo o trabalho dele, ele já meio que deixa descrito tudo o que vai acontecer. Ao que o Loki responde pra ela, tá, mas o que vale você ter o livre-arbítrio se todo mundo vai acabar morrendo? E é aqui que a Sylvie acaba falando uma coisa que dá uma ideia muito interessante pro Loki. Ela diz, quem é você para decidir que a gente não pode morrer lutando? E aí ela completa dizendo, você tá trocando um pesadelo por outro. Nota bem que quando ela fala isso, o Loki acaba acendendo uma lâmpada e tendo uma ideia. E ele até diz, e se você conseguisse trocar isso por uma coisa melhor? E é aí que ele volta para a parte onde o tear temporal está para explodir. Ele até diz, agora eu sei que Deus
eu preciso ser. Aí ele vai lá pra fora, se veste com uma roupa incrível. Sério, o figurino ali daquela cena ficou irado. Ele então destrói o tear temporal e aí ele começa a ver que todas as linhas do tempo parecem que estão morrendo. Quando ele encosta numa delas, ela cria vida, ela fica verde e tudo mais. Então ele cria um rasgo na realidade que leva ele lá para o que parece ser aonde aquele que permanece fica. Ele então cria ali uma espécie de trono para ele, pega diversas linhas do multiverso, leva com ele e senta no trono. E aqui nada mais é que ele está trocando aquele que permanece por ele mesmo. O que eu achei muito legal é que ele tinha duas escolhas extremamente difíceis para fazer, mas na verdade ele decidiu criar uma terceira que nada mais é que ele se sacrificar em prol das outras pessoas, em prol não só dos seus amigos, das pessoas que ele conheceu na TVA ou dos familiares deles na realidade que ele conheceu, mas em prol de todo o multiverso, de todas as versões dele, de todas as versões do Thor, de todas as versões do Capitão América, de todo o multiverso. Se isso não é uma redenção para ele, se isso não é um momento extremamente heróico para o personagem, realmente eu não sei o que é. Ele tomar essa decisão é um fechamento de ciclo pro herói incrível. Ele literalmente começou como um dos vilões mais interessantes da Marvel, né? E agora terminou como um herói salvando praticamente toda a existência do multiverso. E se você voltar lá no primeiro filme onde ele aparece, lá no primeiro Thor, ele sempre quis sentar no trono, ele sempre quis ser o Deus, o que está acima de todo mundo. E quando isso foi entregue ao Thor, ele sentiu nada menos, nada mais que inveja. E faz sentido para ele. Eram dois irmãos e Odin escolheu um deles. Porém aqui o Loki conseguiu finalmente o que ele queria. Ele se tornou praticamente um deus. Ele praticamente está acima de tudo e de todos. Ele consegue viajar por todo o multiverso, por todo o tempo. Porém ele escolheu ficar ali e proteger todo o multiverso. Segurando as linhas do multiverso daquela forma que ele tá, até é mostrado pra gente que tudo aquilo ali fez um formato de uma árvore, o que nada mais é que a imagem da Yggdrasil. Até lá no primeiro filme do Thor, o Thor explica pra Jane o que mais ou menos é a Yggdrasil, conectando praticamente todos os 9 reinos. E aqui agora o Loki se torna essa árvore que conecta não só os 9 reinos, mas todo o multiverso. E agora não tem mais nenhum Kang ou aquele que permanece controlando e dizendo, olha, é só essa linha do tempo que pode existir e tá tudo escrito e vai ser feito dessa forma e looping, paradoxo toda hora. Loki deu para as pessoas o livre-arbítrio. Depois disso a gente vê que a TVA se reformulou e agora ela continua fazendo o seu trabalho, porém de uma forma diferente. Ela não vai ficar podando as outras realidades. O que ela faz agora basicamente é procurar as coisas que saem de certa ordem, principalmente as outras variantes do Kang. A gente até vê ali o Mobius comentando que na Terra 616 eles acharam uma variante do aquele que permanece, porém eles ainda estão dando uma olhada para ver o que está acontecendo ali. A gente sabe que daqui a pouco a gente vai ter Dinastia Kang e Guerras Secretas, e também que o Conselho dos Kang já está sabendo que tem alguns problemas com o multiverso, e agora talvez nem o próprio Loki segurando o multiverso consiga impedir isso de acontecer ou de salvar as pessoas disso. E até houve o Mobius falando no final sobre deixar o tempo passar, e nos é mostrado o Loki sorrindo quando ele escuta isso. Porém ele não tem nada que ele possa fazer. Se ele sair dali e deixar as coisas como estavam antes, o multiverso não vai existir mais, e aí todas as linhas do multiverso explodirão e todo mundo vai morrer. Uma coisa, se você não percebeu, o episódio 1 da primeira temporada de Loki se chama Propósito Glorioso, ao que o último episódio dessa segunda temporada também se chama Propósito Glorioso. Isso porque esse sempre foi o futuro do Loki, ter um propósito glorioso. Agora ele é o multiverso, ele garante a vida de todo mundo no multiverso. Se você está se perguntando, Matheus, vai ter uma terceira temporada? Fizeram a mesma pergunta para o coprodutor da série do Loki, e ele respondeu o seguinte: nós certamente estamos pensando em formas pelas quais podemos continuar as histórias de Loki e da AVT. O que eu diria é, a primeira e a segunda temporada foram pensadas desde sempre como os 2 capítulos do mesmo livro. Nós queremos fechar esse livro. Acho que ainda há muitos livros na estante, no entanto. Isso quer dizer, infelizmente, que acabou pro Loki.
essa primeira e a segunda temporada foram todas as histórias que eles poderiam contar sobre o Loki e sobre a AVT. Não quer dizer que o Loki não vai aparecer no futuro, e provavelmente ele vai aparecer. As pessoas vão ter que ir até ele para entender como as coisas estão funcionando e como deter o futuro dos Kang para resolver o problema que vai acontecer em Guerras Secretas. Porém, não teremos mais a série do Loki. E eu acho isso extremamente interessante, porque foi um personagem que teve um início, teve um meio com desenvolvimento e teve agora a primeira e a segunda temporada para ter um fechamento, tornando ele um dos heróis mais importantes que a Marvel já adaptou no cinema. Mas agora eu quero saber de você o que você achou dessa segunda temporada, desse final aqui. E também não se esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo aqui, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!